Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro dia de devocional, o primeiro dia de 120 dias que Deus separou para nós, para nos dar ferramentas, para nos trazer ensinamentos de como viver sob o céu aberto. Bom dia para você que está podendo ver pela manhã, boa tarde para quem vê à tarde, boa noite para quem vai ver à noite, independente do horário que você possa estar assistindo, que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa tocar no seu coração e que destrave grandes coisas na vida de cada um. Eu queria, antes de iniciar, fazer uma oração rápida, pedindo a presença de Deus para que tudo aconteça conforme a vontade dele, porque eu sei que os pastores já oraram, que os pastores já consagraram todos esses dias, que há uma expectativa sobre esses 120 dias e pode ser que você também tenha decidido fazer esse propósito de jejum e de oração, criando uma expectativa em alcançar alguma coisa, em viver alguma coisa. Mas o que importa para nós é a vontade de Deus, é a expectativa que Deus tem sobre as nossas vidas, sobre o que Ele tem para nós, né? Então eu gostaria que neste momento você fechasse os teus olhos aonde você está, buscasse a Deus, pedisse para que Deus possa falar ao seu coração. Senhor Jesus, eu te dou graças, Pai. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por poder estar aqui hoje, por poder fazer parte, Senhor Jesus, desse propósito, Jesus. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem grandes coisas separadas para as nossas vidas, Pai. Mas o que importa para nós, Senhor Jesus, é a Tua vontade. O Senhor conhece os nossos desejos, o Senhor conhece, Senhor, o nosso coração. O Senhor sabe tudo quanto desejamos, mas é tudo por Ti, Senhor, é tudo para Ti. Então o que importa, Deus, é a Tua presença, o que importa, Senhor, é a Tua vontade, Pai. Eu peço que o Senhor tome a direção, Senhor Jesus, que o Senhor faça e que o Senhor fale, Deus, conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus, né? Então a gente vai dar início, para você que já tem o livrinho, fique com ele em mãos. Hoje é a palavra do dia 1. Mas antes de eu ler a palavra do dia, eu queria trazer o exemplo da vida de 3 homens. Eu separei 3 homens que em tempos diferentes, que em circunstâncias diferentes, eles tiveram visões e sonhos de céu aberto. O primeiro exemplo que eu quero trazer é de Jacó. Quando Jacó saiu fugido da sua terra. Ao anoitecer, ele se deitou para descansar e ele teve um sonho do céu aberto, que se encontra em Gênesis 28:12, que diz assim: E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O segundo exemplo que eu tomo é de Ezequiel. Mesmo no cativeiro, ele também teve a visão do céu aberto. Era uma circunstância difícil que ele estava vivendo, mas ele teve a visão do céu aberto, que se encontra em Ezequiel 1:1. Só a última parte do versículo. E aconteceu que os céus se abriram e tive visões de Deus. E o nosso terceiro exemplo é Daniel, quando teve a revelação do fim. Mas ele também viu o Cordeiro no céu, o Cordeiro no trono. E o triunfo de Deus sobre todo o mal, o reino eterno de Deus, que se encontra em Daniel 7:9. Enquanto eu pasmo, admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos e um ancião pleno de dia se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve e seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo e as rodas do trono eram chamas ardentes. Glória a Deus! Então nós vimos 3 exemplos de visões e sonhos do céu aberto. E o que essas visões e sonhos trouxeram para a vida desses homens? Para o nosso primeiro exemplo, Jacó, através daquele sonho, Deus firma uma aliança com ele.
Deus garante a presença, a proteção, Deus garante a bênção sobre a sua descendência. E a Ezequiel, aquela visão, fazia parte de um chamado, de uma missão que Deus tinha para a vida dele. Deus encoraja, Deus impulsiona, Deus capacita. E o nosso terceiro exemplo, que é Daniel, como eu já disse, ele teve a visão do fim, mas quem triunfa é Deus, né? O dono da justiça, o que vai reinar eternamente. E nós teríamos vários outros exemplos de homens que tiveram visões e sonhos de céus abertos, mas estes 3 homens me trazem alguns princípios. Eu encontro semelhança na vida desses 3. Existem semelhanças, características semelhantes neles, na conduta de vida, de quem eles eram e de como eles viviam. Esses homens, primeiro, eles eram homens obedientes, tementes a Deus. Segundo, eles eram homens de oração. E em terceiro, eles tomavam posse da promessa, eles tomavam posse do poder que Deus colocava sobre a vida deles. Aí você pode estar se perguntando, né? O que essas visões e esses sonhos do céu aberto têm a ver com o céu aberto para a nossa vida hoje? Antes de Cristo, o céu se abria para que Deus falasse, o céu se abria para que Deus fizesse promessa, para que Deus fizesse pessoas e o povo viver um sobrenatural. Mas Jesus veio dos céus para a terra. Então, Jesus desceu e abriu o céu, rasgou o véu, quebrou todas as cadeias para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ter acesso a esse céu. E lembra a promessa de Jacó que eu disse? Jesus veio, o céu está aberto, então essa promessa já está liberada sobre a nossa vida. Jesus é a nova aliança firmada com o homem. Deus garante a sua presença em nós através do seu Espírito Santo. Há sobre a nossa vida a proteção e cuidado de Deus. Há sobre a nossa vida as bênçãos, sobre a nossa vida, sobre a nossa descendência. O céu já está aberto. O chamado de Ezequiel, a visão de Ezequiel, o chamado... Lembra? Jesus veio, o céu está aberto, esse chamado também já está liberado sobre as nossas vidas. Jesus veio, nos chamou, nos salvou e ele diz na sua palavra, ide por todo mundo, pregai o evangelho, anunciai as boas novas. Ele já liberou sobre a nossa vida esse chamado. Aí você pode pensar, mas como eu faço? Ele nos deu talentos. Então, anuncie Jesus cantando, anuncie Jesus pregando, anuncie Jesus dançando, tocando, ensinando, não importa como. Ele já nos encorajou, ele já nos determinou, ele já ordenou para que nós fizéssemos. Ele disse vai. Então, a gente precisa ir. E a visão de Daniel, que é o reino sobre toda a eternidade, Jesus também desceu para nos garantir uma vida eterna. A igreja reinará com Cristo. Nós fazemos parte dessa promessa. E Jesus, quando diz a Natanael, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 51 de João, que é o tema da nossa primeira palavra, do primeiro dia, eu gostaria que você pegasse o seu livrinho e lesse comigo. Está escrito assim, ó: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nessa palavra, o que eu vejo? Jesus está afirmando que o céu está aberto. Para quem? Para quem o reconhece como filho do Deus Altíssimo, para quem o aceita e para quem decide segui-lo. E o que ele diz? Se os céus estão abertos, o que está liberado sobre as nossas vidas? Milagres já estão liberados sobre as nossas vidas,
curas já estão liberados sobre as nossas vidas. O refrigério para nossa alma em tempo de angústia já está liberado sobre as nossas vidas. A nossa descendência é abençoada por Deus. Mas a gente precisa refletir. Esse é um tempo de reflexão. Nós viveremos 120 dias de aprendizado. Então a gente precisa refletir em tudo que a gente vai ouvir. Então, se a gente parar para pensar, eu reconheci Jesus como o Filho de Deus, eu decidi segui-lo, eu aceitei. E por que eu não vejo esse céu aberto? Por que eu não vivo tudo que esse céu me oferece? Lembra da semelhança, das características que aqueles homens que eu dei como exemplo eles tinham? Como era a conduta de vida deles? Eles eram obedientes, eram homens de oração e homens que tomavam posse da palavra e do poder de Deus, né? Eu queria ler em Lucas 3:21, dentro do contexto onde aconteceu o batismo de Jesus. Jesus traz algumas lições relacionadas à característica que esses homens tinham. A primeira característica, que é a obediência, significa então o quê? Que primeiro eu entendo, aí eu aceito, então eu obedeço o chamado. Em Lucas 3:21 diz assim, e ocorreu que quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus foi. Jesus, quando se batiza, ele está dando um exemplo de obediência. Ele está mostrando que ele obedece na íntegra à profecia que foi feita, que é necessário cumprir esse propósito numa totalidade. E a segunda característica, que é a oração, ainda no versículo 21, se você puder acompanhar, acompanhe comigo, diz assim, e no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. Glória a Deus. Aleluia. Eu glorifico o nome do Senhor. Essa é a prova. Esse é o ensinamento do que move o céu, do que abre o céu sobre as nossas vidas. A oração. É a oração que vai nos fazer viver tudo que está liberado sobre nós. A oração é a chave da gente poder viver o sobrenatural que Deus tem para nós. É impossível você reconhecer Jesus como seu Salvador, você decidir segui-lo e você não ter essa comunhão com Ele. É impossível você ter o céu aberto na sua vida sem a oração. E a terceira característica é tomar posse do poder. Também em Lucas 3, no versículo 22, diz assim, e o Espírito desceu sobre ele. Este mesmo Espírito, ele é sobre a minha vida, ele é sobre a sua vida. Ele nos dá, através de Jesus, acesso a Deus, acesso direto a Deus. Então, a gente tira uma lição dessa passagem de Jesus. Jesus nos ensina passo a passo os princípios para que a gente possa viver sob esse céu aberto, para que a gente possa ver os anjos trabalhando ao nosso favor. Então, ele chama e ele nos ensina o que devemos fazer depois. A palavra dele diz assim, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Você creu? Agora obedeça. Você é batizado? Se não é batizado, falta externar que você reconheceu o Filho do Criador. Então você creu, você obedeceu, você já se batizou, então agora viva em constante oração, em constante busca e conhecimento pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos ensinar, que vai nos direcionar, que vai nos dar ferramentas para manter os céus abertos sobre as nossas vidas. A chave, nós aprendemos hoje que a chave para que o céu esteja aberto sobre as nossas vidas é a oração.
Você precisa se submeter a princípios, levantar um alicerce sobre a rocha. Lembra da construção da casa sobre a rocha e sobre a areia? É claro que é muito mais difícil abrir um alicerce, cavar um alicerce sobre a rocha. Vai demandar mais trabalho, vai demandar sacrifício, mas o que isso garante? Uma casa firme, uma casa que vai se manter de pé em meio às tempestades, em meio às chuvas, a ventos fortes. O princípio, ele nos ensina, então nós precisamos construir esse alicerce. No livrinho, eu não sei se vocês já leram, mas o pastor Toninho fez uma observação no prefácio que eu achei fantástico. Ele diz assim, ó, na segunda parte, ele fala assim, ó, o céu não se abre à força ou por arrombamento. Também não é possível se abrir o céu através de indicação ou influência. Há pessoas orando por você. Os pastores estão orando por você. Os seus familiares oram por você. Pessoas te ajudam, te ensinam como caminhar. Mas veja, não é possível se abrir o céu através de indicação ou influência. Ninguém vai abrir o céu sobre a sua vida. É você se submetendo aos princípios, vivendo em oração, que vai abrir o céu sobre a sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. E ele ainda diz assim, ó: toda fechadura tem uma chave, e toda chave tem seus segredos, pequeninos dentes serrilhados que destravam as trancas. Hoje nós recebemos a chave e ao longo desses 120 dias nós continuaremos recebendo ferramentas para cavar o nosso alicerce e para manter o céu aberto sobre as nossas vidas. Eu glorifico a Deus pelo dia de hoje. Eu agradeço a cada um que decidiu escolher a melhor parte. Tenha certeza que você escolheu a melhor parte, que Deus tem grandes coisas para revelar para nós durante todos esses dias. Deus te abençoe, que hoje seja o primeiro dia de muitos dias onde o céu se abra, as cadeias se abram, que você seja livre, que você seja liberto, que a sua mente se abra para entender tudo que já está liberado sobre a sua vida, para viver todas essas promessas que já estão sobre a sua vida. Glória a Deus, Deus te abençoe e até amanhã, até um próximo dia. Amém. Glória a Deus.